segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 30 de matemática do segundo ano. Vamos lá? Contando com os dedos, subtração. Qual é o objetivo dessa nossa aula de hoje então? Desenvolver estratégias pessoais para a resolução do quê? De fatos da subtração. Para a sua atividade, então, o que você vai precisar? Do seu caderno, seu lápis de escrever, sua borracha e também lápis de cor. Então, separe todos os materiais para assim que acabar a nossa videoaula, você já estar com tudo em mãos para fazer a nossa atividade. Beleza? Vamos relembrar? Lembram que na nossa aula passada a gente já viu o quê? Um pouquinho sobre a contagem nos dedos. Então, o uso dos dedos, né, na prática da contagem ou de registro de números foi, né, e ainda é o quê? Um recurso valioso presente em diferentes culturas de todo o mundo, então, né, em todo lugar, incluindo o quê? A de vários povos indígenas aqui do Brasil. Lembram que na nossa aula passada a gente viu um pouquinho sobre a contagem dos indígenas, né? Que eles têm uma nomenclatura para isso, eles têm uma fala que corresponde a um dedo, corresponde a uma mão, corresponde às duas mãos, ou os dedos das mãos e os dedos dos pés, estão lembrados? Ai, que legal! Então, vamos ver agora, vamos relembrar as nossas contagens, vamos treinar. Então, vamos lá, junto com a prof. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí. Se eu tenho 5 em uma mão, eu vou ter 6, 7, 8, 9, 10 com as minhas duas mãos. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos relembrar, então, aqui, ó. Eu tenho o número 1, um dedo e um elemento. 2 dedos, número 2 e 2 elementos ali, né? 2 frutinhas. 3 dedos, o número 3 e 3 elementos. 4 dedos, número 4 e 4 elementos ali, né? 5, uma mão cheia, 5 dedinhos, o número 5 e os 5 elementos. 6 dedinhos, o número 6 e 6 elementos. 7 dedinhos, o número 7 e as 7 frutinhas ali, né? Os 7 elementos. 8 dedinhos, o número 8 representado aqui por algarismo e 8 frutinhas, né? Os 8 elementos. 9 dedinhos, o número 9 em algarismo e as 9 frutinhas, né? Meus 9 elementos. E 10, então, 10 dedinhos das nossas mãos, o número 10 e ali o quê? Os 10 elementos, né? As 10 frutinhas. Isso mesmo. Agora, quanto falta para 10? Eu tenho 4 e 1. Então, eu tenho quanto? Vamos passar esse 1 para essa mão aqui, ó. Um passe de mágica. Tum. E aqui fiquei com 0, né? Então, eu tenho 5. Quantos dedos mais eu preciso para formar 10? Mais 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo, vou precisar de mais 5 dedinhos, né? Ó, lembram? Eu tinha 4 e mais 1. Eu posso até completar, né? Essa mão mais essa, mas é mais fácil eu colocar esse dedinho aqui no dedão, né? Ó, ele se transformou em 5, eu fecho aqui.
E eu sei que falta o quê? Uma mão cheia ainda, né? E uma mão tem quantos dedos? 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. Então, se eu tenho 4 em uma mão, mais um na outra, vou precisar de 5, né? Vamos fazer então assim, né? Como está ali no nosso exemplo. Então, 4. Vou precisar de 1, que estava abaixado, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo, mais 5 dedos. E agora, quanto falta para 10? Eu tenho 5 já e tenho na outra mão 3. Quantos dedinhos vai faltar para formar 10? Quantos vocês acham? Vamos contar os que estão abaixados? 1, 2. Isso aí. 2 dedinhos. Né? Vamos contar aqui então, ó. Vamos voltar. 1, 2, 3, 4, 5 em uma mão. 6, 7, 8 com os 3 da outra mão. Então, para dar 10, 9 e 10. 2 dedinhos. Muito bem. E agora, quanto que falta para dar 10? Tenho 3 e tenho 5 e aqui mais um. Então, lembram? Eu tinha 3, 1, 2, 3. E uma mão mais 5. Aí veio mais uma mão amiga e colocou mais um. Para dar 10, quantos eu vou precisar? Mais um dedinho. Isso mesmo, né? Ó, porque aqui, então eu tinha 1, 2, 3, uma mão cheia, 4, 5, 6, 7, 8 e veio mais um dedinho ali. 9, isso aí. E quanto que falta então? Um dedinho para o 10, isso mesmo. Então agora vamos lá. Tenho 5 dedinhos em uma mão, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na outra tenho 2. Deu quanto? 5, 6, 7. Quantos dedos falta para dar 10? Vamos ver, ó. Então, 5 em uma mão e 2 na outra. Quantos eu tenho abaixados aqui, então? 1, 2, 3. Isso aí. Faltou 3 dedinhos para eu ter 10, né? Então, 5, 6, 7, 8 com o que estava abaixado, 9 com o outro que estava abaixado e 10. Então, faltou 3 dedos. Isso mesmo. Então, a subtração, o que ela é? É uma operação matemática que nos permite calcular quando falta um número para se chegar a um determinado valor, certo? Ali a gente pode notar o quê, né? Eu tinha uma certa quantidade de dedos e eu precisava descobrir quantos ainda faltavam até eu chegar ao 10. Né? Então, não preciso apenas, né, na subtração, eu não preciso apenas, por exemplo, ter 10 dedos e eu tenho 10 e vou diminuir 4, por exemplo, né? 1, 2, 3, 4. Com quantos eu fiquei? 6. Legal. Tá errado isso? Não. Essa continha a gente também pode estar fazendo, né? Pegar um determinado número, o maior, e diminuir pelo menor, né? Então, vai variar, depende da situação, problema. Mas essa forma que a gente fez hoje também está correta e é uma maneira diferente, né? Ali na situação, estava perguntando, então, o quê? Eu tinha uma certa quantidade de dedos e eu precisava chegar até no 10. Então, eu fui descobrir o quê? Quantos dedinhos ainda estavam
faltando, né? Então, por exemplo, imagine você aí na sua casa, que você foi ao supermercado e tinha R$ 5, apenas R$ 5. Porém, você comprou e deu R$ 6,50, né? E os 50 centavos ali. Quanto faltou para você levar o que você precisava? Então, se você já tinha 5, o que deu 5, ok, né? Eu pude comprar. E quanto faltou, então? Faltou mais 1 e vamos imaginar aqui, ó, que o meu dedinho dobrado no meio é 50 centavos. Para ele ficar inteiro seria o quê? R$ 1. Então, faltou, né? Eu tinha 5, então que tinha os R$ 5 eu paguei. Faltou 1,50. Então, viram só? E eu acabei descobrindo que quanto faltava, né? Para eu conseguir comprar. Ou mesma coisa poderia ser, né? Eu poderia estar fazendo também ao contrário. Digamos assim, eu fui ao mercado com R$ 10, né? Imaginem que são os 10 dedinhos da prof. E as minhas compras, eu não sabia quanto ia dar. E eu gastei 6. Quanto de dinheiro sobrou? Então, aqui eu fiquei com troco. Já na compra que nós vimos aqui, faltou dinheiro para eu poder comprar tudo que precisava, né? Então, aqui, se eu fui com R$ 10, a minha compra deu 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou quantos reais ainda? Sobrou 1, 2, 3, R$ 4. Isso mesmo. Então, vocês viram que tem o quê? Tem as duas possibilidades. Eu posso ter um valor e estar faltando, que daí eu vou descobrir, né, o valor que eu fiquei, então, nesse caso ali, né, negativo, não pude levar todas as minhas compras, porque no mercado eles não vão deixar eu ficar devendo, né, ou eu fui com dinheiro a mais e daí sobrou o quê? Troco das minhas compras. Então, são o quê? Duas maneiras de poder o quê? Estar subtraindo. Então, nesta aula, realizamos o quê? Subtrações, nas quais, para calcular os resultados, precisamos o quê? Pensar no quanto faltava para um determinado valor, né? Que foi que a prof explicou lá, então, dos nossos dedos, que a gente tinha que chegar até o número 10, mas o quê? Sempre faltou uma quantidade, né? Então, a gente teve que descobrir quanto faltava. Espero, então, que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, volte o vídeo, assista novamente, se cuide, fique em casa, se proteja e até a nossa próxima aula.